um carro de luxo dela e acaba sendo abordado por um funcionário. Como ele não consegue sair com a BMW, corre e foge pelos fundos do motel. Graças às imagens de monitoramento e também aos comprovantes via Pix, a polícia conseguiu identificar esse suspeito. Os prints encaminhados pela própria vítima mostram que ele fez os depósitos para uma conta pessoal. Ele não teve o nome divulgado nesse momento e ainda vem sendo procurado, mas a polícia já adiantou que ele tem antecedentes criminais e já foi preso por crimes como roubo. Quero que a polícia pega ele, né? Pega ele e faça ele pagar, né? O que ele fez comigo. Porque o dinheiro foi o de menos, porque isso é uma coisa que vai passar 1000 anos e não vai sair da minha cabeça. E ela deu sorte que ela entrou naquela salinha, porque senão ele ia levá-la. Agora, ela disse que ouviu a conversa do agressor com alguém no telefone dizendo: é para levá-la? Ou seja, ele ia seguir com ela para algum lugar. E aí a gente não sabe o que ia acontecer. Detalhe, pode ser um concorrente, uma concorrente dela. Quem será que está por trás? Porque foi algo premeditado. Não me pareceu ser algo de ocasião. Não era um encontro apenas, digamos, amoroso. Era um motel ali. Mas o cara tá com ela ali, com a Mari, e fala: ó, pera um pouquinho, é um assalto. Começa a fazer transferências, pega o carro dela, ele sai dirigindo o carro dela, essa BMW, é o carro dela, ele chegou de aplicativo, Guastelli. Exatamente, é um crime muito possivelmente premeditado, que alguém tenha encomendado esse crime, porque, como ela disse, ela ouviu o cara dizer, né, é para levá-la, então tem alguém por trás e a polícia está investigando e vai chegar nesse mandante desse crime, vamos assim dizer. Olha, ficou pronta a reportagem que eu estava aguardando e quero compartilhar agora com você que assiste o Cidade Alerta, que é a história do Cícero e da Cristiane, o Cicinho e a Cris. Eles são casados há mais de 10 anos, mas o Cícero, que é conhecido como Cicinho, ele é muito ciumento. E ele fica muito irritado, porque a irmã da Cris, a Maria, convidou a Cris para tomar uma gelada na casa dela, com alguns amigos. E a Cris foi. E quando o Cícero chegou em casa, ele ligou e falou assim: Cris, você tá onde? Tô na casa da minha irmã. E ele é aquele cara que a mulher tem que estar em casa, tem que ficar contando tudo pra ele. Por que você tá aí? Por que você não me falou? Não era pra ir, eu não gosto que você vai na casa da tua irmã. Tua irmã sempre bota muita cerveja aí, você sai daí alterada. Ele foi tomado pelo ciúme e ele começou a ligar de 2 em 2 minutos pra ela, reclamando, pedindo pra ela voltar pra casa. Ela falou: olha, tô tomando a última aqui, tô tomando a saideira. Ele falou: volta agora. A Cris demora pra chegar em casa. O Cícero, furioso, saiu. Chegou na casa da Maria, da cunhada, da irmã da Cris, e matou todo mundo que estava lá. 5 pessoas foram mortas, mas Cristiane escapou, porque ela havia acabado de sair. Cícero matou a irmã dela e os amigos que estavam na casa. Cícero fugiu, mas foi localizado nesta sexta-feira e preso. Olha a fotografia das pessoas que ele matou. Matou o Ulisses, de 53 anos, o José Carlos, de 53, o João José, de 56, e o Zé Rodrigues, de 73. A primeira da foto ali é a Maria Elisete do Carmo, de 56 anos, dona da casa onde o crime aconteceu, irmã da Cris. Os corpos estavam espalhados na casa e a mulher caída. Na sala, um homem em um quarto e os outros na parte dos fundos da casa. O Cícero não gostava de ver a Cris na casa da cunhada, na casa da irmã dela. E ele também não gostava de um homem que estava lá, porque este homem vivia cantando a Maria. Cantando a Cris. Passando uma conversa nela. O Cicinho matou todos que estavam na casa. A Cris escapou. O Bruno Protássio vai trazer a reportagem agora. Eu tenho imagens do local. Me dá as imagens, por favor. Repare que é uma área um pouco rural e tem uma distância de uma casa para outra. Então, tinha um tempo dela sair da casa da irmã e chegar na casa dela. Então ela vai. O Cicinho, enfurecido, tomado pela raiva, o que ele fez? Fez um caminho e chegou na casa e matou todo mundo. A polícia acredita
que o pessoal estava meio sonolento, porque o pessoal tinha bebido. Então, e o pessoal já estava meio que dormindo. E aí ele teve facilidade para atacar as pessoas. É uma das maiores chacinas do ano em nosso país. Reportagem na tela. O acesso à casa onde a chacina aconteceu é por essa estrada de terra, no povoado Lagoa dos Porcos, na cidade de Estrela de Alagoas. Uma região pacata, de poucas casas e alguns terrenos. Nesta residência, ontem à tarde, algumas pessoas se reuniram para beber, algo que faziam com frequência. Mas, infelizmente, dessa vez, terminou em uma verdadeira tragédia. 5 pessoas dentro da casa foram brutalmente assassinadas. As vítimas foram encontradas em cômodos diferentes. A dona da casa estava na sala, um homem em um quarto e outros 3 homens estavam no segundo quarto. Todos foram esfaqueados e não resistiram aos ferimentos. As vítimas foram identificadas como Maria Elisete do Carmo, de 56 anos, Lice Souza da Silva, de 53, José Carlos da Silva, de 53, João José da Silva, de 56 e José Rodrigues Machado Filho, de 73 anos. Quando eu abri a porta, aí eu vi os dois, né, que é a minha prima primeiro, o Lice, eu vi o segundo, porém, tinha mais, quando eu passei para trabalhar, tinha mais gente na parte onde a bebida dele, na cachaça deles para lá. Aí eu fui, dei mais um passo para frente, para outro quarto, tinha mais 3 corpos lá. Estendido, aí eu olhei, aí fui até a Estrela, né, e para avisar o pessoal do CISP, policial. Aí vim com eles para mostrar. O principal suspeito do crime é o cunhado da dona da casa. Segundo a polícia, ele foi identificado como Cícero e teria tido uma crise de ciúmes ao descobrir que a esposa dele estava bebendo com o grupo. Ao chegar no local, ela já teria saído, mas mesmo assim, o homem assassinou todos que estavam na residência. Ele vinha reclamando da sua companheira, com que ele convidou, dizendo se ela deixasse ele comparecer à casa da irmã, para ingerir bebida alcoólica com pessoas. E porque ontem ele terminou dizendo para ela que fosse sair lá, que ele trataria uma tragédia. Vizinhos afirmam que não ouviram gritos ou discussões antes do crime. O irmão de José Rodrigues, uma das vítimas da chacina, acredita que ele estava dormindo quando foi morto. No jeito que ele foi lá, que eu fui lá olhar, para mim ele estava dormindo, tudinho, estava dormindo. A Maria, pelo jeito que não estava dormindo, porque ela morreu na sala. E parece que ela reagiu um pouquinho, levou até uma facada no braço, na mão. Aí, e os outros morreram no lugar. Seu Cícero também conta que o irmão era uma pessoa tranquila. Sossegado, ele só vivia do trabalho dele. Ele tinha um rancho ali, só vivia do rancho. Ele tinha a casa dele, mas ele gostava do rancho, no terreno dele. Só vivia lá, mas os companheiros iam para lá beber mais ele, levar cachaça. Aí aconteceu isso. O Ciro dava o conselho, não aceitava, não queria. Aí aconteceu essas coisas. Nesta manhã, após uma denúncia anônima, a polícia prendeu o suspeito, identificado como Cicinho. Ele estava em Palmeira dos Índios, cidade a 15 quilômetros do local do crime. O homem foi levado para o Centro Integrado de Segurança Pública do município. Familiares das vítimas aguardam a liberação dos corpos para realizarem os velórios neste ginásio, que fica no povoado. O crime chocou os parentes e agora eles esperam por justiça. É uma coisa que o cabelo não pede para não conseguir ninguém, né? Mas infelizmente aconteceu. Tem que ter justiça para um caba desse. Um caba desse tem que ter justiça. Para não sair mais nunca da cadeia. Falou tudo, né? Um cabra desse tem que ter justiça, que não saia mais da cadeia. Mas será que ele vai ficar todo esse tempo? Ele matou 5 pessoas. Deveria, né? Assim deveria ser, e sem nenhum benefício. Ele está preso, temos imagens do ginásio que foi preparado, o ginásio da cidade vai ser palco de um velório coletivo, tá? Que deve acontecer neste sábado. 5 pessoas morreram
por causa de um homem que foi tomado pelo ciúme, Guastelli. Muito provavelmente aí ele vai ser condenado por homicídio qualificado pelo tribunal do júri, né? A pena base é de 12 a 30 anos, como são 5 vítimas aí, no mínimo aí uns 70 a 90 anos. Olha aí, é o mínimo que a gente espera que ele fique, né? Que ele fique todo esse tempo. Algumas regiões do Brasil ficam agora com a sua programação local. Notícia de agora, uma mulher que você vai ver na foto é a Jaine Fabris. Me dá a foto da Jaine aqui, 29 anos, dá uma olhada. Ela foi encontrada morta de forma cruel. O corpo dela foi encontrado em chamas, enrolado em um cobertor, à beira de uma rodovia. A vítima estava próxima a um pneu incendiado e uma corda que pode ter sido usada para imobilizá-la. Por enquanto, nenhum suspeito foi identificado. A motivação do crime também é investigada. Isso aconteceu em Criciúma, Santa Catarina. Me dá aqui a foto dela, por gentileza. Eu já vou fazer contato com o Rafael Niero, nosso repórter. Alô, Rafa, suas informações. Boa noite para você. Boa noite, Gotino. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, investigação em andamento. Este corpo foi encontrado ontem à noite por populares. Eles presenciaram algo diferente ali no bairro, uma das principais rodovias da região do bairro Pinheirinho, bairro universitário, onde esse corpo foi encontrado, bem na rodovia Augusto Juste, ali na região do bairro Pinheirinho. Então, corpo encontrado e incendiado, como você disse, estava enrolado em um cobertor, e o que dá indícios dela ter sido amarrada antes do corpo ter sido incendiado. Essas primeiras informações que foram repassadas pela divisão de homicídios da DIC aqui de Criciúma é de que o caso de feminicídio está descartado. As primeiras informações obtidas das investigações é de que esta mulher era envolvida, era usuária de drogas, estava envolvida com o tráfico, então pode ter relação com isso. Inclusive, ela já havia recebido represálias de alguns traficantes de vários bairros da cidade de Criciúma, no sul do estado de Santa Catarina. Então, a princípio, descartado o caso de feminicídio. A polícia aguarda ainda o laudo da Polícia Científica, a Polícia Civil aguarda esse laudo para saber quais foram as causas da morte e também nenhum suspeito identificado até o momento. Algumas oitivas já foram feitas, algumas testemunhas ouvidas e outras devem ser ouvidas ainda no decorrer dos próximos dias. Mas, a princípio, descartado o caso de feminicídio, trata-se realmente de um homicídio e pode ter ligação com o tráfico de drogas. Identificado, portanto, o corpo desta mulher, Jaine, de 29 anos de idade. Ela é natural do Rio Grande do Sul, mas estava residindo em Criciúma, em Santa Catarina. Volto com você. Olha, Rafa, essa é uma história que chama a nossa atenção, e eu ia falar justamente isso que você colocou na parte final. Vou trazer o Guastelli para essa roda de conversa aqui. Essa mulher que você está vendo na foto é a Jaine Fabris, 29 anos. Ela foi encontrada morta, mas de uma forma muito cruel. Muito cruel. O corpo dela foi encontrado em chamas, enrolado num cobertor, à beira de uma rodovia em Criciúma, Santa Catarina. Ela estava perto de um pneu incendiado, ou seja, podem ter montado aquele famoso que eles chamam de micro-ondas. Quem morreu dessa maneira foi aquele jornalista famoso, o Tim Lopes. Vocês lembram? No Rio de Janeiro. Foi executado. Também por uma facção criminosa. Por isso que a polícia acredita que pode ter sido vingança, uma execução, por algum motivo ligado a um crime. E não a um crime passional. Um ex dela, alguém com quem ela se relacionou. A polícia ainda localizou uma corda que foi usada para imobilizá-la antes. Por enquanto, nenhum suspeito foi identificado. O Luiz Amataro, meu editor-chefe, já está me dizendo que tem uma equipe da Record neste momento acompanhando a investigação, porque a motivação do crime ainda não foi decifrada pela polícia. Nós estamos com o Rafael Niero em Criciúma, Santa Catarina, acompanhando esse caso, Guastelli. Muito provavelmente tenha sido realmente um caso de execução, ela possa ter se envolvido com alguém aí de alguma facção criminosa da região do sul do país. E aí é aquela coisa, infelizmente a gente não sabe, a pessoa não sabe com quem está lidando, com quem está se relacionando. E aí pode realmente ela ter descoberto alguma coisa e foi uma queima de arquivo. Uma queima de arquivo assim de uma forma cruel. E com certeza a polícia aí de Santa Catarina, né, em Criciúma, vai conseguir solucionar esse caso. Olha, é um caso que chama a atenção pela forma
como executaram, como mataram esta moça, essa jovem, 29 anos. Ela é do Rio Grande do Sul, nasceu no Rio Grande do Sul, mas já vivia em Santa Catarina há algum tempo. Bom, eu vou acompanhar esse caso de perto, qualquer novidade eu chamo. Eu quero entrar agora no caso Maia. Qual que é o caso Maia, Gotino? Olha essa história. Uma jovem de 17 anos se emancipou aos 15 para se casar com Lucas, de 20 anos. Guardou a história? Vou repetir essa informação, tá? O nome do caso é Maia, mas eu começo falando de uma adolescente que eu não posso mostrar o rosto porque ela é menor. Ela tem 17 anos hoje, mas aos 15 anos ela se emancipou porque ela queria se casar com Lucas, de 20 anos. Essa adolescente, ela via na emancipação a chance de buscar uma vida melhor. Ela queria sair da casa dela, porque a mãe tem problemas de saúde, não conseguia cuidar dela, não conseguia cuidar da irmãzinha dela, Maia, e dos outros 2 irmãos. Essa jovem, então, se emancipou, casou com Lucas e teve um filho, está seguindo a vida dela. Mas veio uma responsabilidade a mais que mudou totalmente a vida desta jovem, que eu não posso falar o nome. Pelos problemas de saúde da mãe, essa adolescente de 17 anos passou a cuidar também dos irmãos dela. Ou seja, ela tem que cuidar do bebê dela e tem que cuidar dos irmãos, incluindo Maia. E aquela moça que sonhava com uma vida melhor, com uma vida tranquila ao lado do marido, agora se vê cheia de tarefas, responsabilidades e um problema ainda maior para resolver. Por quê? Agora Lucas chega em casa e pede socorro porque Maia caiu do carrinho, está passando mal. Ele pede ajuda para um vizinho, eles levam Maia para o hospital. Lá, eles constataram que a menina de 3 anos estava morta. A Maia, essa garotinha, é irmã da adolescente de 17 anos que se casou com Lucas. Só que, quando ela chega no hospital, eles percebem que a menina tem hematomas pelo corpo. E eles resolvem chamar a polícia. E a polícia descobre que a menina tem uma perfuração no fígado. E o Lucas foi preso agora à tarde. Me dá as imagens. Olha o momento da prisão. Abre o áudio. Os vizinhos estão revoltados. E a polícia investiga agora o que de fato provocou a morte desta menina. Ele, olha só, estava voltando para casa com ela num carrinho e disse que a menina caiu do carrinho. A menina está morta. E essa garota de 17 anos, que se emancipou aos 15 para casar com ele, viu agora a irmã morta e o marido preso. Reportagem na tela, por favor, vamos lá. Uma população enfurecida por conta de um crime bárbaro. A polícia sai com um homem algemado. As investigações apontam que ele é o assassino de Maia Vitória dos Santos Silva, de apenas 3 anos. Os 2 moravam na mesma casa e o suspeito era o responsável por cuidar da criança. Lucas Rafael Silva é casado com a irmã da menina, portanto era cunhado de Maia. A família morava nesse condomínio em Sorocaba, no interior de São Paulo. A menina estava com o casal há apenas 4 meses. A irmã dela, de 17 anos, casada com Lucas, conseguiu na justiça a guarda da criança porque a polícia acredita que a menina estava sofrendo agressões na casa da mãe. Que a mãe já tinha procedimento aberto no conselho de maus tratos, de abandono, de omissão, de agressão. As investigações começaram depois que Maia chegou sem vida em uma unidade de saúde.
Bastou uma rápida avaliação dos médicos para ver que a criança tinha vários hematomas pelo corpo, principalmente na cabeça. Inicialmente, a Polícia Civil investigava a morte como uma consequência de queda de escada. Mas após receber o laudo do IML, os policiais descobriram que era incompatível com os ferimentos na cabeça. Houve realmente algo além da queda, porque era isso que não estava batendo. A queda não era o suficiente para causar aquele tipo de lesão. Segundo o laudo da perícia, a menina teve o fígado perfurado, o que causou uma hemorragia que levou à morte. Ficou constatado também que ela tinha várias fraturas. Mas a princípio ele alega que segurou a menina de forma muito ríspida e muito forte, na altura da cintura, e isso faz algum sentido com o resultado, com os achados da perícia do IML. A Polícia Civil quer saber agora se a criança já sofria agressões ou se foi um fato isolado de uma correção que terminou na morte da menina. Existem testemunhas alegando, inclusive com fotografias, de que as meninas apareciam com marcas, né, com roxos na cabeça, nos braços, enfim. Questionada a guardiã, né, a irmã da menina que é casada com o suspeito, ela alega que as próprias crianças batiam entre si pelo próprio histórico familiar dessas crianças. Ou seja, se ele nunca teria agredido nenhuma das crianças, principalmente essa menina de 3 anos? Não relatou nenhum tipo de agressividade nem com as meninas e nem com ela própria. Então, a agressão anterior diretamente dele sobre as meninas a gente não tem. Temos apenas o relato dessas testemunhas. Para a Polícia Civil, Lucas mentiu e só assumiu que havia agredido Maia depois de participar da reconstituição do crime. Em nenhum momento ele falou do apertão. Em nenhum momento. Então é por isso que ainda temos que investigar em que circunstâncias e se foi um apertão. Qual teria sido o motivo desse apertão? Ele alega que estavam voltando da escola, que tinham ido buscar a mais velha na escola, e ela estava num carrinho, e aí numa brincadeira a menina caiu desse carrinho. E aí ele alega que ficou nervoso com essa circunstância, ficou com raiva e pegou a menina pela cintura, segurou ela com força, né? Ele diz que ele não mediu a força que ele empregou sobre a menina e colocou de volta no carrinho. Então foi numa circunstância relacionada a um momento de raiva que ele teve, né? Para os vizinhos do casal, a criança sofria maus tratos. E às vezes a gente escutava barulho, gritos das crianças chorando, de madrugada até, ele gritando com ela, falando vários palavrões. Em algum momento, assim, vocês chegaram a presenciar a agressão, ou a menininha sempre era vista com alguma marca, hematoma? Então, eu já presenciei de ela não comer, passava fome, perguntava assim, tia, você fez comida hoje? Posso comer na sua casa? Ele sempre deixava ela lá embaixo sem tomar banho. Foi uma surpresa para vocês o que aconteceu ou todo mundo já temia que alguma coisa pudesse acontecer? A gente já temia. Um dia depois do crime, Lucas chegou a postar um texto nas redes sociais dizendo que estava sendo acusado de um crime que não havia cometido. Disse também que estava brigando na justiça pela guarda da menina, mas a decisão judicial já havia saído e o casal era o responsável legal por ela. Na mesma postagem, Lucas disse que a Polícia Civil iria se manifestar a favor dele, o que nunca aconteceu. Lucas vai permanecer preso temporariamente por 30 dias e vai responder por homicídio causado por dolo eventual. Mas se as investigações apontarem que ele agiu sem intenção de matar, o rapaz pode ser denunciado por lesão corporal seguida de morte. A gente vai analisar o resultado da perícia, vamos ouvir a menina, a irmã, a de 11 anos, no momento que o Conselho Tutelar achar que é o melhor, mas ainda dentro desses 30 dias, óbvio, né? E nova oitiva do autor. Bom, a gente vai acompanhar esse caso de perto, porque agora eu estou recebendo um chamado, gente. Olha o que a polícia acabou de descobrir. Um falso pediatra preso atendendo crianças há 4 anos. Eu vou repetir, 4 anos. O homem já foi identificado como Milton Borges Melo,
foi detido numa clínica, atuando na Barra da Tijuca, bairro Nobre do Rio de Janeiro. Ele usava documento falso, receita falsa. Esse falso médico também utilizava CRM de outros profissionais. Milton teria atendido, guarda agora esse número, mais de 1.500 crianças numa UPA da região, um falso pediatra. Deixa eu conversar ao vivo com a Renata Igrejas, ela tem informações pra gente. Oi, Renata, boa noite pra você. Imagino como é que tá a situação agora, a cabeça de muitas mães que foram atendidas por este homem. Você vai no pediatra, você quer o melhor para o teu filho, um atendimento com um profissional. Mais de 1.500 crianças atendidas por um falso médico. Boa noite para você. Chocante, né, Gotino? Muito boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente isso, Gotino. A gente está falando de Milton Borges de Souza Melo, que completou 35 anos de idade ontem. Provavelmente hoje, sexta-feira, estava planejando a festa de aniversário, mas foi preso. Ele acabou de ser preso em uma falsa clínica psiquiátrica que ele abriu junto com a companheira aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Milton, ele antes de abrir essa clínica particular, cobrava consultas, atendimento a partir de R$200, tá? No particular, tem inclusive maquininhas aqui. Ele antes disso, Gotino, ele atendeu numa UPA, uma unidade de pronto atendimento que fica em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, atendia ali como pediatra. Então a gente imagina quantas crianças, adolescentes chegaram ali na emergência, tarde da noite, de madrugada, com uma bronquite, uma febre, e sabe lá o que ele receitou. Nossa equipe fala ao vivo da Delegacia de Homicídios da capital, aqui na Barra da Tijuca, também na zona oeste, bem pertinho de onde ele foi preso. Por enquanto, Gotino, não há homicídios, mas a Polícia Civil vai investigar tudo isso. Eu vou pedir para o Gil Martins, o nosso câmera, mostrar aqui para vocês o tanto de receita, de prescrição médica, tudo isso falso. O Milton, ele se passava por pediatra, psicólogo, ginecologista, psiquiatra, tá? Ele atendia crianças, idosos e usava pelo menos 4 carimbos diferentes. Eu vou chamar a atenção do pessoal de São Paulo, porque um dos registros que ele usava, que ele se apresentava aqui no Rio de Janeiro, era com o CRM de um médico de São Paulo, o doutor Milton Medina. Dr. Milton Medina, um médico de São Paulo, é um médico verdadeiro, tá? Uma pessoa que cursou a faculdade, tem o registro, e ele é concursado em Campinas, interior aí do estado de São Paulo. Pois bem, o registro desse médico, do Dr. Medina, estava sendo usado pelo Milton aqui no Rio de Janeiro. Possivelmente, Gotino, esse registro, esse nome do médico daí de São Paulo foi usado para que ele fosse, então, contratado por uma OS, né, uma organização ali de saúde, para trabalhar nessa UPA. Olha o perigo pela qual essas crianças, tantos pacientes, milhares de pacientes passaram aí com esse médico. Ele usava essa clínica onde ele foi preso, agora à tarde, agora há pouco, olha só, Instituto de Psiquiatria da Barra da Tijuca, tá? Ele já tinha aberto um outro centro médico, Centro Médico Dr. Chico, que fica no Recreio dos Bandeirantes, um bairro vizinho aqui, a Barra também na Zona Oeste. Exames ginecológicos, Gotino, e olha só, vou pedir para o Gil mostrar, seringas, caixas de remédio, remédio para anemia, remédio para pressão, tinha brinquedo, olha só, no consultório dele, ali na hora, né, delegado? O delegado Augusto Lago, que fez a prisão, vai conduzir essa investigação, ele disse que cursava medicina, que estava no 6º período, foi isso? Sim, ele disse que estava no 6º período de uma faculdade particular do Rio de Janeiro, mas isso vai ser apurado também porque não temos confirmação de que ele efetivamente cursa a faculdade. Ele já estaria atuando, né? Já tinha atuado nessa UPA em Campo Grande durante alguns meses, atendeu milhares de crianças, foi descoberto em 2023 e a partir de então estava à frente dessas clínicas particulares, cobrando R$200, né? Teria inclusive um atendimento hoje, um pouquinho antes ali do momento quando você chegaram. Isso, nós chegamos e o prendemos em flagrante, até evitando um novo atendimento, assim que a Delegacia de Homicídio tomou conhecimento, recolheu os dados na maior brevidade possível e fomos ao local para evitar esse atendimento
e mais um mal para mais um paciente. Ele chegou a pensar, inclusive, ali no momento que os policiais eram parentes de um paciente dele. Exatamente, quando nós chegamos, ele pensou que era um parente da paciente que ele ia atender, que não foi exposta, né? Nós pedimos para ela se retirar, e logo depois nos identificamos e apreendemos toda uma estrutura montada de um consultório de um psiquiatra, do consultório infantil e adulto. Perfeito. Delegado Augusto Lago, obrigada pela sua participação aqui. Gotina, então, Milton Borges de Souza Melo está preso, vai responder por enquanto, tá? Por enquanto, porque a polícia agora vai avaliar, vai analisar, vai investigar mais a fundo para saber se houve homicídio, nesse caso, durante esses falsos atendimentos, né, passando por falso médico. Ele vai responder pelo uso de documento falso e também por exercício ilegal da medicina. Gotino. Olha, Renata, em cima disso que você falou, quero trazer o Guastelli aqui. Qual é a pena? Qual é a punição? Porque daqui a pouco ele está solto e daqui a pouco a gente vai trazer outra história dele. Porque já teve casos anteriores de médicos falsos médicos com exercício ilegal da profissão, que vira e mexe, o cara aparece, aí ele está numa cidade, está num estado, depois ele está numa outra cidade. A gente está fazendo contato agora, a gente está ligando para o Dr. Milton Medina aqui de Campinas, para avisar ele. Não sei se ele já está sabendo disso. A gente vai tentar falar com ele aqui ao vivo. Você imagina um médico correto trabalhando e de repente ele descobre que tem alguém usando o nome dele. E olha, eu não sei se essa placa aqui é da onde ele atende, mas dá uma olhada aqui a placa, ó. Atende quem tem TDAH, depressão e estresse, insônia, está com problema de libido, toque, compulsão, mania, tendência a suicídio, burnout, medo, angústia, sofrimento, problemas com o passado. Dá uma olhada. Problemas com o passado que eu não entendi. E ele atendia também como ginecologista e pediatra. É um verdadeiro absurdo, né, esse exercício ilegal da profissão, uso de documento falso, e a pena não vai ficar muito grande não, Gotino. Máximo aí que ele vai pegar uns 5 anos, é isso. Se pegar menos de 4, vai responder, vai ficar em liberdade, né, e vai para outro estado com certeza cometer outros crimes. Que loucura. Tinha que ter uma pena mais pesada, severa, né? Tinha, precisava, porque não dá para ficar do jeito que tá, né? Até porque o exercício ilegal da profissão, nesse caso aqui, é uma questão de vida ou morte. Né? Saúde pública, né? É isso, exatamente. Você matou a charada. Bom, imagina a situação. Você está na tua casa, vem alguém, fala assim, pega as tuas coisas e ripa fora. A pessoa chega na tua casa no estilo Raul Gil, pega o teu banquinho e sai de fininho. Você fala, como assim? Fala assim, seguinte, a sua casa está num ponto estratégico, o tráfico de drogas está tomando a sua residência. Você já pensou você passar por isso? Você sabia que tem gente passando por isso no Brasil? Olha que loucura que nós vamos mostrar agora. E sabe quem é que toca o terror? Ela, a Perigosa. Esse é o apelido dela. Ela é conhecida no mundo do crime como Perigosa. Antônia a Perigosa. Só que ela foi presa com o marido. Onde eles estavam? Num apartamento que eles invadiram há 5 meses. Esse casal pertence a uma facção criminosa chamada Bonde dos 40. A Antônia e o marido, aqui não dá pra ver a cara deles, a foto veio assim, é uma pena, tem que expor, tem que mostrar. Conseguiu usar o matado? Se conseguir, pode colocar. Eles expulsaram os antigos moradores da residência, porque eles falaram, o local é num ponto estratégico para o tráfico de drogas, o lugar é nosso. Eles foram presos, olha lá, ó, na hora, numa casa invadida. Eu imagino como é que ficou a senhora que estava morando ali, sendo arrancada de dentro do próprio edifício ali, do próprio apartamento. A polícia foi realizar uma operação numa comunidade quando recebeu uma denúncia sobre o endereço onde a Perigosa estava. E os policiais foram lá. Pode me dar a foto, chegou, ó. Pode mostrar a cara dos dois aí, ó. Ó, ela não compra essa cara de boazinha, não. Ai, Gotinha, ela é boazinha. Vai nessa. O apelido dela, vulgo dela, Perigosa. Reportagem na tela, vamos ver. Antônia Rosiane, a Perigosa, e Alain Jardel formam o casal criminoso e faccionário. Marido e mulher foram presos pelo Draco, a Perigosa. Já era procurada pela polícia. Os policiais do Draco desta vez foram até o Torquato Neto, primeiramente apenas na intenção de realizar uma ação para apagar siglas de facções criminosas que foram pinchadas em muros da comunidade.
Só que, de repente, os policiais tomaram conhecimento que a perigosa, que tinha um mandado de prisão em aberto, estava em casa. O delegado Charles Pessoa, junto aos demais policiais, foram até ao exato esconderijo e prenderam Antônia Rosiane. E o marido dela também foi preso. Perigosa, foragida da Operação Faixa Rosa. Ela é uma das mulheres que integra aquele grupo, né, de pessoas relacionadas ao Bonde 40. E diante dessas informações, nós diligenciamos e conseguimos localizar o endereço onde ela estava escondida, né, foragida. Alain Jardel, o companheiro da perigosa, não tinha mandado de prisão, mas estava com um celular roubado e, por isso, foi preso por receptação. Ele também é faccionado. Nós identificamos um companheiro que já tem passagem pelo sistema penitenciário, também vinculado a essa célula criminosa, e ele estava na posse de um aparelho celular roubado. Então, também foi conduzido aqui para a sede do Draco. Ela, em razão de um mandado de prisão em aberto, ainda no contexto da Operação Faixa Rosa, e ele, em razão da situação de flagrante. Né? O casal ocupava um apartamento invadido. Jardel e Perigosa expulsaram a família que antes morava no local para transformar o apartamento em um local para morar e praticar crimes. Esse apartamento aqui é de vocês? Não, senhor. Foi vocês que invadiram? Não, senhor. Invadiram quando? Assim começa. Nessa condução aqui, ela é um passo inicial para a gente se aprofundar, conseguir coletar mais informações, mais dados, para erradicar esses criminosos daquele contexto territorial. Olha, outra história que chega agora, Ângela, 46 anos, caminhava tranquilamente por uma rua na cidade de Carapicuíba, aqui na região metropolitana de São Paulo. De repente, ela passa mal e cai no asfalto. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da queda. Na sequência, 2 adolescentes chegam e tentam ajudar a vítima. Ela responde com dificuldade, mas aí um carro branco aparece. Um dos meninos coloca a bicicleta na frente do corpo, mas o veículo não diminui a velocidade. O garoto sai da frente e Ângela é atropelada e arrastada por alguns metros. O motorista foi identificado como Kaique. A Ângela não resiste aos ferimentos e morre. Ó, a mulher tá caída ali, o carro tinha que ter ou desviado ou parado, mas acaba arrastando a moça. Dá uma olhada. Em um primeiro momento, todos acreditaram que Kaique não parou, pois imaginava que seria vítima de um assalto. Mas a história acaba de sofrer uma reviravolta. Ângela e Kaique se conheciam e tiveram um desentendimento dias antes do atropelamento. O inquérito foi instaurado e agora Kaique pode responder por homicídio. Tem reportagem, vamos ver. Acidente ou crime premeditado? Esse atropelamento, registrado em uma rua de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, agora é motivo de uma investigação policial. Nós instauramos um inquérito policial visando apurar, em tese, um homicídio culposo. A princípio, isso. Porque foi decorrente de um atropelamento e sobreveio à morte. Então, um homicídio culposo. No dia, não se tinha essa notícia. Realmente, ela estava lesionada, era uma lesão corporal culposa. O que não implica que nós não possamos, no futuro, falar, olha, então ele tinha um problema antecedente com ela, ele quis matá-la, né? Quando viu ali caída ao solo, a intenção dele foi de matar, pode virar um homicídio doloso. O flagrante começa com uma mulher identificada como Ângela Constantino de Almeida andando pela rua. De repente ela cai e fica ali no chão, sem conseguir se levantar. 2 ciclistas param do lado e tentam proteger a pessoa. Um sai e o outro permanece na frente. A intenção é justamente evitar um atropelamento. Pouco depois surge um veículo. O motorista, identificado como Kaique, que dirige lentamente. Chega a parar para conversar com o ciclista, mas decide avançar, desvia da pessoa que está na bicicleta e passa sobre a que está caída no chão. Em vez de parar, o motorista arrasta a Ângela, que fica presa à roda traseira. Kaique aparentemente é alertado pelo ciclista e, finalmente, decide parar de novo. Ângela chegou a ser socorrida. Ela foi levada para um hospital, onde ficou internada por mais de 1 semana, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Segundo a declaração de óbito, a causa-morte foi embolia pulmonar, problemas nos rins, pneumonia e principalmente trauma causado por agente contundente,
o que pode ser consequência do atropelamento. A Ângela tinha caído exatamente neste local aqui, onde a gente está. E o menino ficou com a bicicleta bem em frente, justamente para evitar que ela fosse atropelada, né? E pelo que a gente percebe nas imagens, né, Romildo? Ela foi arrastada até um pouco mais ali na frente, quase 20 metros, sendo arrastada debaixo do carro. Exatamente, porque nós protegemos aqui são de 8 metros cada um.